Olá, eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora a Semana do Judiciário e fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante na Justiça Amazonense. Tejan divulga resultado final da seleção de estágio para nível médio para as comarcas do interior. Tejan firma acordo para agilizar as atividades da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas. Os presidentes dos tribunais de justiça de todo o país se reuniram esta semana em São Paulo para discutir os rumos do judiciário no Brasil. Justiça amazonense reforça parcerias com entidades que auxiliam aqueles que cumprem medidas de penas alternativas. Tejan inicia campanha interna de doação de sangue para ajudar nos estoques da Fundação Hemoam. A Escola do Servidor divulgou esta semana a seleção do resultado final dos estagiários que irão atuar nas comarcas do interior do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta semana o resultado final da seleção para estágio em nível médio para as comarcas do interior do estado. A lista de convocados pode ser acessada no site do tribunal no endereço www.tejan.jus.br e os candidatos relacionados têm até a quinta-feira da próxima semana para se apresentarem às suas respectivas comarcas. No mesmo endereço eletrônico consta a lista de documentos necessários no ato da apresentação. A seleção pública para estágio em nível médio foi voltada para o preenchimento de vagas em 31 comarcas do interior e formação de cadastro para outros 30 municípios. O estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, com jornada de atividades de 20 horas semanais. Além da lista divulgada nesta semana, nos próximos dias o Tejan também deverá divulgar a relação de candidatos com inscrição homologada para a participação no processo seletivo para estágio em Direito na capital. E o Pleno do Tejan considerou inconstitucional a lei que tratava da ideologia de gênero dentro das escolas do município de Manaus. O Pleno do Tejan declarou inconstitucional uma lei que proibia até então a reprodução do conceito de ideologia de gênero na grade curricular de escolas da CEMED. Para a relatora da ação direta de inconstitucionalidade, desembargadora Carla Reis, a lei, que havia sido aprovada pela Câmara Municipal de Manaus, usurpou competência privativa da União, legislando sobre diretrizes e bases da educação nacional. A desembargadora também frisou que, no processo de aprendizagem, os materiais didáticos são de suma importância para a formação de crianças e jovens. Por tal razão, segundo ela, não podem ficar a critério único do município, pois as normas gerais de ensino são privativas da União. Nos autos, o Ministério Público salientou que a lei era inconstitucional e violava princípios da dignidade humana e do Estado democrático de direito, em detrimento do pluralismo na liberdade de manifestação. O Tribunal de Justiça, na verdade, acatou o nosso posicionamento, deixando muito claro. E aí agora a orientação vai ser que a comunicação, claro, se houver questionamento da Prefeitura e quiser levar isso para as instâncias superiores. Já pode acontecer, né? Mas que, no nosso entender, eu acredito que a decisão aqui do órgão colegiado de forma unânime deixa muito claro, e aí, portanto, a eficácia, a meu ver, deveria ser de forma imediata para que valesse o entendimento da inconstitucionalidade do preceito. A Justiça também condenou a 20 anos de prisão um professor acusado de cometer atos libidinosos com 3 alunas de 8 e 9 anos de idade. O juízo da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da comarca de Manaus condenou na segunda-feira, dia 18, a 20 anos de prisão em regime fechado um professor da Rede Municipal de Ensino que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com 3 alunas, sendo uma de 8 anos e 2 de 9 anos. A sentença condenatória foi assinada e lançada no processo 4 meses e 18 dias após a prisão em flagrante do professor, o que se deu no dia 1º de outubro de 2018. Uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, em parceria com a Faculdade Santa Teresa, debateu esta semana o dano temporal, o tempo como valor jurídico.
A teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida pelo advogado Marcos Dessoni, do Espírito Santo, embasou uma recente decisão do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em recurso sobre indenização por danos coletivos em Sergipe. O autor do conceito, um dos palestrantes do seminário Dano Temporal, o Tempo como Valor Jurídico, promovido pela Escola da Magistratura do Amazonas e Faculdade de Santa Teresa, com participação de mais de 300 pessoas. E o STJ, numa decisão unânime, brilhante, capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe e reconheceu que ali se aplicava assim, a teoria do desvio produtivo do consumidor, para reconhecer que esse tempo que os consumidores perdem em fila, além dos 15, dos 20 minutos, muito além normalmente, que esse tempo é um dano moral indenizável. Então isso traz para a comunidade jurídica do Brasil, para os consumidores brasileiros, realmente assim, um alento muito grande no sentido de que as empresas devem melhorar o seu atendimento para que a gente possa dedicar o tempo da gente às coisas que são importantes. Outro palestrante, o advogado Victor Gungliski, explicou que o dano temporal é muito mais fácil de ser visualizado no âmbito das relações de consumo com a iniciativa privada, mas que também ocorre no setor público. Não só o fornecedor, o empresário no mercado de consumo, está sujeito a sanções pelo dano temporal, pela perda do tempo. O Estado também deve responder quando, de forma desarrazoada, vilipendia, rouba esse tempo do cidadão, do administrado. O tema da perda de tempo na sociedade pós-moderna, atual, veloz, cuja informação tramita entre continentes diferentes, é um tema de atualidade inegável. Debater o tempo do consumidor, o tempo do administrado, do jurisdicionado, faz parte hoje de uma realidade na qual nós temos o tempo como um bem escasso e esse bem precisa ser valorizado. O juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael Cro, em sua palestra, trouxe uma reflexão a respeito da qualificação do dano temporal. Todos os dias, todos nós já estamos cansados de ver a dificuldade que é para cancelar um plano com uma determinada operadora e todas as outras coisas que consomem diversas horas do nosso tempo que poderíamos estar desenvolvendo uma outra atividade produtiva. Logo, a pergunta que se faz é se a prestação de um serviço implica que você, para resolver um problema, tenha que investir boa parte do seu tempo ósseo ou desviar do seu trabalho para poder resolver uma questão, esse período, esse lapso temporal, ele é possível de ser indenizado? É isso que nós vamos falar aqui e defender, justamente porque ontem a ministra Fátima Lanci deu um voto interessante no STJ, ou seja, resgatando a necessidade de nós responsabilizarmos as empresas, responsabilizarmos todos por furtar o nosso tempo. O seminário foi aberto pelo diretor da ESMAN, o desembargador Flávio Pascarelli. Inaugurando a parceria com a Faculdade de Santa Teresa, estamos trazendo um tema novo, importante para a comunidade jurídica e que vai engrandecer a Escola da Magistratura pela qualidade dos palestrantes que estão aqui. Em 5 anos de projeto, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Iedo Simões, participou esta semana do fórum que integra a justiça das entidades parceiras do trabalho realizado pela Vara de Execuções de Penas Alternativas. Pela primeira vez em 5 anos de edição do evento, um presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas participou da abertura do Fórum de Integração das instituições da Rede Social de Apoio da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas da Comarca de Manaus. O evento foi esta semana no auditório desembargador Fábio Couto Vale, no Fórum Ministro Enoque Reis. Então é importante essa reunião anual, esse fórum anual que se realiza pelo 5º ano, justamente para que a gente possa corrigir alguma coisa, andamento disso e também tomar conhecimento de como é que se deve proceder nesse caso, inclusive os projetos que eles possam apresentar eventualmente para que sejam destinados a esse recurso. Então é muito importante, sem essas instituições parceiras, o tribunal não teria como dar cumprimento à lei. Para a diretora do abrigo Moacir Alves, Claudete Ciarline, o evento é uma oportunidade para a troca de experiências entre a Vara e suas entidades parceiras e ainda de aprimoramento do trabalho do Poder Judiciário. É um trabalho como a VMEPA desenvolve, de muita importância, não só para as instituições, para a rede social,
e também para o ser humano, porque trabalha também com a transformação do ser humano. E é uma coisa que eu acredito muito. De acordo com a juíza que responde pela VMEPA, Bárbara de Araújo Folhadella, o fórum objetiva o fortalecimento da rede social de apoio por se tratar de mais um canal de diálogo entre o Poder Judiciário e as instituições parceiras. Esse evento é bastante importante e ele acontece anualmente, né? Na verdade, uma reunião de trabalho entre a VMEPA e as instituições, né, parceiras, para que a gente troque experiência, né, uma vez que eles aqui recebem nossos cumpridores e são destinatários também dos projetos cuja o valor é referente às prestações pecuniárias. Representantes de 177 instituições participaram da 5ª edição do Fórum Anual de Integração das Instituições da Rede Social de Apoio da VMEPA. Essas entidades acolhem cumpridores de medidas e penas alternativas determinadas judicialmente. A segunda Câmara Cível decidiu que a Amazonas Energia deve nomear técnicos aprovados em concurso público. A Justiça Estadual determinou nesta semana que a empresa Amazonas Distribuidora de Energia nomeie 5 técnicos que foram aprovados em concurso público. Para o relator do processo, o desembargador Wellington Araújo, o edital do certame atentou contra valores constitucionais, ao prever apenas cadastro de reserva, deixando a situação dos aprovados a critério subjetivo do gestor da empresa. Segundo informações do processo, os candidatos beneficiados pela decisão prestaram concurso público para o preenchimento de vagas e afirmaram que, dos 65 aprovados, apenas 15 foram nomeados. Em seu voto, o relator acrescentou que, segundo o Ministério Público, existem na concessionária de energia mais de 120 terceirizados, ocupando vagas que deveriam ser ocupadas por candidatos aprovados em concurso. Um acordo firmado entre o Judiciário do Amazonas, o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal vai permitir que seja lavrado boletim de ocorrência e TCOs pelos policiais rodoviários. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, assinou na manhã de terça-feira, dia 19, com representantes do Ministério Público Estadual e da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, um acordo de cooperação técnica que permitirá a policiais rodoviários, no exercício da função, a elaboração de termos circunstanciados de ocorrência, o TCO, e de boletins de ocorrência circunstanciados, BOC. Para o presidente do Tribunal de Justiça, o termo de cooperação favorecerá a rapidez das comunicações judiciais e preza também pela otimização de recursos públicos. Isso é importante porque você imagina o custo que isso era para a Polícia Rodoviária Federal. Ele ter que produzir esses TCOs fisicamente, ter que deslocar com uma viatura para poder deixar nos fóruns, na distribuição. Então, com isso agora, essa parceria, nós vamos poder receber isso na sua forma digital. Então, ficou muito mais fácil para eles têm link de internet, vão passar a mandar diretamente. Então, vai agilizar e as demandas se tornarão mais rápidas a solução. Até então, em ocorrências registradas nas rodovias BR-174 e BR-319, era necessário que uma viatura se dirigisse a Manaus ou outra cidade para registrar boletim de ocorrência em delegacia. Para o representante do Ministério Público, a medida é avalizada e dará celeridade às demandas e facilitará o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Sim, um grande avanço, algo que a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal já vinha tratando, tanto com o Ministério Público quanto com a Presidência do Tribunal de Justiça há algum tempo, que finalmente agora foi consolidado, algo que vai dar celeridade, facilitar bastante o trabalho da própria Polícia Rodoviária Federal na hora da autuação, bem como, evidentemente, o trabalho do Ministério Público e do Judiciário na hora da análise desses TCOs. Então, com certeza, ganha o jurisdicionado, assim como os órgãos públicos na prestação do seu serviço. Pelo acordo de cooperação técnica, caberá ao tribunal receber e processar os termos circunstanciados de ocorrências expedidos pela Polícia Rodoviária Federal. Já o Ministério Público terá a responsabilidade de receber como válidos os termos expedidos pela Polícia Rodoviária Federal. Em praticar lesão corporal culposa na direção do veículo, a gente se depara com essas situações na rodovia e o policial tem que se destacar, às vezes de muito longe, para apresentar na Polícia Judiciária. Ele podendo lavrar esse documento, esse termo, isso vai ser muito mais célere. E o Vampirão esteve esta semana na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas como parte da campanha da doação de sangue.
com o objetivo de colaborar com os estoques do Hemoan. Na última terça-feira, o Vampirão, como é mais conhecida a unidade móvel da Fundação Hemoan, esteve na sede do tribunal no Aleixo para a primeira ação de atendimento da campanha. Magistrados, servidores, colaboradores e estagiários tiveram a oportunidade de praticar o gesto de solidariedade que ajuda a salvar vidas. Foi o caso do servidor Felipe Freitas, do setor de patrimônio, um dos primeiros a comparecer ao Vampirão para fazer a doação de sangue. É muito importante a doação de sangue, porque cada bolsa pode salvar até 3 vidas, né? Então é um ato que a gente perde 20 a 30 minutos e tem um benefício muito grande para o próximo. Integrante da equipe de controle interno do TEJAN, o servidor Hernan Gonçalves também aceitou o convite para participar da campanha como doador voluntário. Os Hemoans do Brasil inteiro tem uma demanda maior, né, por conta dos acidentes que acontecem durante o carnaval, então a gente podendo colaborar, né, nesse aumento das doações, né, do estoque, né, dos estoques de sangue, a gente faz o possível para ajudar. Uma iniciativa do Subcomitê de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores e coordenada pela Divisão de Serviço Social, a campanha de doação de sangue também está agregando outros serviços e na manhã de terça-feira, com o apoio das policlínicas Naval e da PM, os servidores também puderam conferir a pressão arterial e fazer testes de glicemia. Tem sido muito boa a adesão, todos os anos a gente consegue bater a meta do Hemoan, né? Nós temos hoje 96 inscritos, a gente espera que ao longo do dia eles venham, né? E a gente fica muito feliz de eles realmente se sentirem importantes nesse processo. E a campanha de doação continua. Na próxima terça-feira, dia 26, o Vampirão estará posicionado no estacionamento do Fórum Cível Eusa de Vasconcelos, no São Francisco, para mais uma ação de coleta. E a campanha de práticas sustentáveis do tribunal distribuiu esta semana canecas permanentes com o objetivo de orientar os servidores sobre os prejuízos dos descartáveis. O Subcomitê de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Amazonas está realizando uma campanha para incentivar a redução do uso de copos plásticos descartáveis. O objetivo da campanha é promover a sensibilização dos servidores quanto à adoção da própria caneca para água e café, em substituição aos descartáveis. Para ajudar no alcance do objetivo da campanha, 1.200 canecas estão sendo distribuídas. De acordo com Bruno Oliveira, da Divisão de Planejamento do TEJAN, as canecas estão sendo distribuídas mediante um cronograma que contempla as unidades judiciárias do TEJAN. Na última terça-feira, a mensagem sobre a importância da adoção da caneca em substituição aos copos descartáveis também chegou aos servidores por meio da área de trabalho dos computadores. Nesta mesma data, teve início a distribuição das canecas, ação já desenvolvida nos fóruns Lúcio Fontes de Rezende, Azarias Menescal, Mário Versosa, além da Casa da Justiça e do edifício Arnoldo Pérez, sede do TEJAN. Eu acho que o grande objetivo da adoção das canecas pelos servidores é o uso racional dos recursos naturais. Então, cada colaborador tendo uma caneca, isso diminui o uso do copo descartável. E diminuindo o uso do copo descartável, a gente gera menos resíduo para a natureza, né? Então tem esse impacto ambiental, que é a minimização da geração do resíduo sólido, né? No caso o copo descartável. E além de ter também a questão da economia. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas participou esta semana do encontro de presidentes dos tribunais de todo o Brasil, realizado em São Paulo. E um dos temas tratados foi a independência do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, esteve em São Paulo participando de encontro com presidentes de tribunais de justiça de todo o Brasil, realizado no Palácio da Justiça, sede do Poder Judiciário paulista. A abertura do evento foi feita pelo presidente do TJ de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Já a palestra de abertura intitulada O Magistrado e a Mídia foi ministrada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, no Salão Nobre Ministro Manuel da Costa Manso. No último dia do evento, houve debates e palestras como a do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O presidente do TEJAN explicou que, como são discutidos temas que afetam todos os tribunais, algumas soluções podem ser úteis também para o Tribunal do Amazonas. Um ponto muito importante
com certeza daqui levaremos para o Amazonas essas experiências que talvez, ou com certeza, iremos implantar no nosso Tribunal de Justiça. E não esqueça que tem muito mais informação no site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Desembargador Wellington Araújo representa o Tejan em solenidade de posse de novos procuradores do município. Em visita, presidente da Associação Amazonense do MP destaca inovações tecnológicas empreendidas pela gestão do Tejan. Juiz promove acordo entre Prefeitura de Novo Airão e concessionária para assegurar fornecimento de energia na cidade. Poder Judiciário e Marinha do Brasil estabelecem parceria no município de Tabatinga. Presidente em exercício do Tejan visita instalações do Fórum Mário Versosa. O Semana do Judiciário encerra por aqui. Obrigada por conferir o trabalho da Justiça do Amazonas e até a próxima.